Olá, seja bem-vindo! 10 de maio foi o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, doença autoimune que atinge 5 milhões de habitantes no mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 200 mil pessoas. Mesmo com esse número elevado, o lúpus ainda é desconhecido da população. Uma doença que, conforme documentos históricos relatam, segundo o médico italiano Rogérius, 1120 a 1195, isso mesmo, datado de 1120 e ele viveu até 1195, o primeiro a usar o termo lupus, lobo em latim, para descrever lesões faciais erosivas que observou em algumas das pessoas que atendia. Para o mestre da Escola de Medicina de Salerno, as erupções avermelhadas no rosto assemelhavam-se a mordidas de lobo ou, segundo outra versão, deixavam o paciente com uma aparência semelhante à do animal. Hoje, o símbolo é a borboleta. O lúpus eritematoso sistêmico, conhecido popularmente apenas como lúpus, é uma doença autoimune que pode afetar principalmente pele, articulações, rins, cérebro, mas também todos os demais órgãos. Doenças autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo por engano. Dentre mais de 80 doenças autoimunes conhecidas, o lúpus é uma das mais importantes. Existem 3 tipos de lúpus: lúpus discoide. O lúpus ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói alguns tecidos saudáveis do corpo. Não se sabe exatamente o que causa esse comportamento anormal, mas pesquisas indicam que a doença seja resultado de uma combinação de fatores como genética e meio ambiente. Esses mesmos estudos mostram que pessoas com predisposição ao lúpus podem desenvolver a doença ao entrar em contato com algum elemento do meio ambiente capaz de estimular o sistema imunológico a agir de forma errada. O que a ciência ainda não sabe é quais são todos esses componentes. Os pesquisadores, no entanto, têm alguns palpites. Luz solar. A exposição à luz do sol pode iniciar ou agravar uma inflamação pré-existente a desenvolver lúpus. Medicamentos. Lúpus também pode estar relacionado ao uso de determinados antibióticos, medicamentos usados para controlar convulsões e também para pressão alta. Pessoas com sintomas parecidos com os do lúpus geralmente param de apresentar quando interrompem o uso. Você pode perguntar: quais exames serão necessários para fazer o diagnóstico? Lúpus tem cura? A doença vai alterar muito meu estilo de vida, meu cotidiano e meus hábitos? Quais são os efeitos colaterais do tratamento? Se não tratado corretamente, o lúpus pode causar complicações graves a diversos órgãos importantes do nosso corpo. É sobre esse assunto, então, o nosso programa de hoje. E entre nós, a médica reumatologista Caroline Xavier e a assistente de vendas Pamela Gomes. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse assunto que é de extrema importância e que eu sempre pesquiso quando eu venho fazer um programa para a gente ter algum subsídio e não entrar crua, né? A gente tem que dar uma pesquisada. E eu fiquei bem impressionada da minha falta de conhecimento e lendo da falta de conhecimento da maioria da população. Então esse programa é um programa de serviço mesmo para as pessoas e eu agradeço muito por vocês virem aqui poder dar uma explicação do que é a doença, da Pamela poder explicar o que ela sente, como é que ela passa, que ela é uma paciente, né? Ela tem o lúpus, e de colocar a cara. Queria te agradecer muito por isso. Eu queria começar conversando com a Caroline para falar um pouquinho mais no geral dessa doença.
vem realmente a ser o lúpus? Então, boa noite, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E ótimo mesmo que deram uma chance, né, para o lúpus e para outras doenças reumatológicas, né, que hoje o programa é sobre lúpus, enfim, porque é o mês, né, maio roxo, dia 10 de maio foi o dia da conscientização mundial sobre a doença, o lúpus. E o lúpus é uma doença, quando eu explico para os pacientes, às vezes eu explico que o lúpus é um espectro, né, de doença. Então, tem pessoas que vão ter um lúpus muito leve, pessoas que podem ter um lúpus muito grave, pessoas que vão viver a vida com lúpus, mas a vida delas não será o lúpus, né? Mas assim, o lúpus é uma doença sistêmica, né? Ou seja, pode envolver qualquer sistema do organismo, o olho, a pele, o cabelo, as unhas, a cavidade oral, a boca, as mucosas, né? O coração, os pulmões, os rins, tudo isso, né? Tudo, né? Qualquer, a gente diz às vezes no meio médico, né? Lúpus dá tudo, nem tudo é lúpus, mas que lúpus dá tudo, dá. Na verdade é uma doença extremamente sistêmica que não vai se manifestar igual em todas as pessoas, mas é uma doença crônica. A causa dela é autoimune, ou seja, ocorre a produção de anticorpos voltados contra tecidos próprios daquela pessoa. E isso leva a inflamações em determinados lugares, né, que são esses que a gente comentou. Essa doença caracteristicamente ocorre com períodos de surtos, né, crises, que as pessoas falam, e períodos silenciosos, períodos de remissão, né? A ideia do tratamento de reconhecer precocemente o lúpus, né, o diagnóstico precoce dado pelo médico, por isso é de fundamental importância programas assim como o teu, é isso, dar a chance a essas pessoas de se tratarem precocemente e com isso evitarem sequelas do lúpus, né? Evitarem, por exemplo, uma sequela articular, uma deformidade, uma mancha ruim, muito marcante em algum lugar do rosto, uma queda de cabelo acentuada, ou fazer hemodiálise, etc, né? O objetivo do tratamento é manter a pessoa com o menor número de crises possível. Tá, e aí como a doença, ela é meio, não sei se silenciosa, mas como é difícil dos médicos constatarem? Na verdade, assim, existem muitos sintomas, tá? Quando né, o teu vídeo explicativo fala, existem 3 tipos de lúpus. O lúpus discoide, que na verdade é uma lesão de pele que pode ocorrer dentro do lúpus eritematoso sistêmico ou isoladamente, né? A gente faz lá uma biópsia na pele e vem o lúpus discoide. Essa lesão de pele é uma lesão específica do lúpus, ou seja, que só ocorre no lúpus, mas ela pode ser isolada na pele e a pessoa não ter lúpus eritematoso sistêmico. Existe o lúpus eritematoso sistêmico, que ocorre na maioria das pessoas, essas que nós referimos como tendo lúpus, e existe o lúpus induzido por drogas, que na maioria das vezes ele vai embora, né? Ele é induzido pela droga e muitas vezes ele some, tá? O que acontece? Por exemplo, essa lesão lúpus discoide é uma manifestação específica do lúpus, só ocorre no lúpus. Tá. Várias manifestações do lúpus não são específicas do lúpus, né? Por isso a dificuldade do diagnóstico. Então são pessoas que vão às vezes pipocando em vários médicos, né? Então ela vai no dermatologista porque está com uma sensibilidade ao sol, porque diz, doutor, eu tenho alergia ao sol, eu pego o sol e fico muito vermelha. Ou vai no dentista porque tem muita afta, né? Ou procura um esteticista porque tem queda de cabelo, toma uma vitamina, fala com a cabeleireira, né? Com as amigas. E daí entra tudo isso, entra o conhecimento geral da população, que é importante aqui, a cabeleireira saber que existe lúpus, a dentista saber que existe lúpus, né? A mão roxa no frio, então agora começa uma época de frio, então a gente sabe que em média, cada 10, né, mulheres que têm o fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno vascular, onde a unha fica muito roxa, a mão fica branca, depois muito roxa no frio, 3 em cada 10 podem ter uma doença reumática. Anemia, plaquetas baixas, tudo isso pode ser lúpus, não quer dizer que seja, mas pode ser. Então a gente tem que ir juntando as pecinhas do quebra-cabeça para fechar lúpus, né? E é isso, realmente, quem faz isso acaba sendo médico especialista, sendo um reumatologista, mas o clínico geral, o ginecologista, que geralmente são os médicos, às vezes, que estão nessa frente, assim, né?
com certeza tem que se atentar a esses sintomas, assim, principalmente nas mulheres jovens. Pois é, porque eu li aqui que a incidência maior é entre 25 e 50 anos e a maioria mulheres. Sim. Né? E alguns que eu li dizem que pode a explicação estar no hormônio feminino. Porque pelo que eu li, não sei se eu vou estar dizendo uma besteira, não se sabe o que é ainda. Na verdade, são um conjunto de vem? fatores, né? A imensa maioria das doenças autoimunes, assim como outras doenças autoimunes reumatológicas, também são extremamente mais prevalentes em mulheres, a maioria delas, tá? O lúpus e o grupo ao qual o lúpus pertence, que é um grupo chamado colagenoses, que são as doenças que afetam onde existe colágeno, né? A maioria deles, sim, a maioria dessas doenças ocorre mais em mulheres e sim, há uma participação do hormônio feminino, não se sabe exatamente em que momento, mas, por exemplo, a gravidez, né, que é um momento também de muita alteração de hormônios femininos, é um momento onde o lúpus, que não estava controlado antes da gravidez, se a mulher engravida, piora na gravidez. Outra doença, artrite reumatoide, que não vem ao caso aqui, mas é uma doença que muitas vezes começa pós-gravidez. Então, com certeza, claro, os hormônios femininos tem a ver, né? têm relação. Quanto à causa, que tu me perguntou, Fernanda, é multifatorial, mas assim, existe uma predisposição genética, né? Esses genes, hoje em dia, a gente não tem como medir, né, na vida prática, só em termos de pesquisa. Na verdade, não são genes específicos, são também mudanças nesses genes, né? E algo ambiental que faz com que esses genes, essa genética, vamos dizer assim, se expresse naquela pessoa e vire lúpus, né? E no ambiente, uma das coisas mais comuns de serem gatilho, a gente fala de fazer a doença começar, são infecções, né? Então, infecções, viroses, algumas infecções mais famosas, assim, rubéola, né? Mononucleose, hepatite C, tuberculose, várias doenças dessas fazem começar o lúpus. E eu li também que a mulher da raça negra seria mais vulnerável. Ocorre mais frequentemente. Mais frequentemente. frequente. É uma discreta, né? Assim, cada vez se mostra menos isso. Tá. Até porque ocorre também muita miscigenação. A gente não sabe exatamente quem tem uma origem negra, quem no Brasil não tem uma origem negra, né? Então, mas sim, geralmente é mais grave também nas mulheres negras. Aí geralmente. Vou conversar um pouquinho com a Pamela. Pamela, queria te agradecer mais uma vez por estares aqui. E como é que tu começasse... o que tu sentisses para tu chegar... E como é que foi essa tua trajetória até tu descobrirem em ti que tu tens o lúpus? Então, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Capaz, a gente que agradece. Então, eu descobri lúpus no finalzinho de 2014. Na verdade, eu não descobri. Começou os sintomas, né? E aí começou... Eu senti trabalhando que minhas mãos começaram a adormecer, né? E aí aquilo foi... Todo dia eu acordava com as mãos dormentes. E aí, pra mim, era tranquilo, normal, uma coisa que já ia passar. E aí foi passando os dias e tô dormente. Aí, então, fui viajar, né, final de ano, e simplesmente começou o corpo todo, aquilo começou a se espalhar, sabe, como se fosse aumentando. E aí foi para as pernas, os braços, né, começou a dormente, parecia que eu tinha feito academia e estava tudo dolorido. Aí chegou um ponto que eu disse assim, não, tem alguma coisa errada, que está doendo demais. E aí eu procurei um hospital, né, procurei um médico. E aí, de emergência na hora, tomei um dos remédios para aliviar a dor, fui para casa, ficou super tranquilo, né? No outro dia, a dor em dobro. Aí começou a minha correria de médico em médico, né? Aí, no primeiro momento, eles não conseguiram diagnosticar o lúpus no primeiro momento. Aí pediram vários exames e tudo mais. Aí viram que eu tô com uma bastante porcentagem de anemia, né, no corpo. E aí, porque a doença, ela deixa a gente bem fraca, né? E eu também sentia um cansaço muito forte, que eu também não sabia o motivo do cansaço. Pra mim era preguiça, na minha cabeça era preguiça. Porque até antes de eu ter o lúpus, pra mim era indesconhecível, eu não sabia o que era lúpus na minha vida, entende? Eu não conhecia também. E aí, então,
foi um processo bem demorado, né, para mim descobrir. Foi 1 ano procurando tratamento. Mudando de médico. Isso, exato. E aí, quando eu encontrei o médico, né, ele me deu o diagnóstico, é lúpus, ele até deu um índice, podia ser uma anemia falciforme, né? Ele disse que podia ser... Que também é muito originada da raça negra, que né? ele podia também entrar com leucemia, ele deu esses diagnósticos, ele foi bem certo, né? Aí, depois ele disse com um exame que era lúpus e eu estava com uma lúpus em atividade bem forte, né? Aí começou a função de tratamento, né? Pesado, né? Alguns tratamentos eu tolero, tem outros que não, entende? Depende do organismo da pessoa, né? No meu caso, estou fazendo tratamento em Porto Alegre agora, né? Já está 3 anos, né? Foi 2014? Finalzinho de 2014, em dezembro. Tá. E aí já faz 2 anos e alguns meses, assim, que eu já estou em tratamento. Tive crises, muitas crises, internações, 3 internações. E essas crises, é crise de dor? De dor. Se eu ficar um dia sem tomar um medicamento, eu não caminho. Nossa. Não caminho. Paralisa as pernas, dói tudo. Dói a boca para mexer, para comer. Dói as pernas para caminhar. Dói tudo, todo o corpo. E aí tem lugares que dói mais frequente. Quando é época de chuva também dói bastante o corpo todinho. Sim, momento para chover. Não, até tem agora, aproveito fazendo coisa que a gente tem até aquela... eu não sei aí se não é a coisa aqui do Rio Grande do Sul, né? Que dizem, até quando tu falou isso, se tu tem alguma fratura, alguma coisa, a gente até fala na junta, não sei nem se é, quando tá para chover dói. Isso acontece. Eu não sei se teria alguma ligação ou se é uma coisa que se criou, mas pra te ver que ela tá falando que quando tá para chover que ela sente mais dores, né? E nenhum livro de reumatologia vai dizer assim que tem uma relação direta, mas sim, os pacientes todos, né, como diria um professor meu, né, eles não se ligaram e todo mundo combinou de inventar a mesma coisa. Então, assim, é uma queixa verdadeira entre os pacientes, é uma relação bem direta mesmo, que as pessoas fazem com o frio. O exato porquê a gente não sabe, mas que os pacientes que se queixam mais do frio de dor articular, sim, a maioria deles sim. E aí eu faço meu tratamento lá em Porto Alegre, fiz 3 internações já com reumatologista. Tomei remédios fortes, fiz pulsoterapia com corticoide, né, que é um remédio já específico, né. Então tive vários sintomas, né, os sintomas tive o Hashimoto, que é as asas de borboleta no rosto, tive a queda de cabelo, tive mancha, emagreci mais que o normal, entende? Perda de peso. E essa perda de peso, tipo assim, ela vem ao natural ou tu perde a vontade de comer? Ou ela não segura, não sei? Tu perdeste a vontade de comer? Agora o último diagnóstico que ela disse que como eu estou tomando corticoide há um bom tempo, o certo seria eu engordar, né? Certo? Até incha, né? Isso. E pelo contrário, eu estou diminuindo de peso. Ao invés de reter, eu estou diminuindo, né? Eu tinha perdido 6 quilos, né? E aí tipo, de um mês pro outro, assim. E aí isso foi bem preocupante para ela, né? Ela disse assim, não, isso não é uma coisa normal, né? Normal é tu inchar, engordar e, né, aumentar de peso. E aí, então, eu fiz tratamento. Hoje eu estou estou participando de uma pesquisa, né? É uma pesquisa que eles estão fazendo dentro do hospital. Lá em Porto Alegre? Isso, com medicamento. É o Benlista, o Belimumab. E aí já estou na 4ª dose do medicamento. Agora, dia 25, faço a 5ª dose, né? E já sentisse alguma... E aí eu já sinto uma diferença? A diferença, já sinto que tá bem diferente, né? Com o tratamento, o lúpus tu consegue viver uma vida tranquila, fazendo o tratamento certinho. A partir do momento que tu não faz o tratamento direito, tu sente todos os efeitos e se sente bem forte. É bem pesado. Não tá? E aí, o tratamento... já estão me dizendo que é os comerciais, viu? Eu disse para vocês antes de começar que a coisa é rápida. Então a gente vai para o intervalinho e aí vamos falar do tratamento do lúpus, né? Porque eu acho que são vários, inclusive ela falou que toma medicação, eu li que também tem
radioterapia, quimioterapia, não sei se é. Agora a gente Tá. conversa. Então vai lá tomar uma aguinha e volta já para continuar aqui com a gente falando de maio roxo, lúpus, esse assunto que é tão importante. Já me apavorei. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Voltamos ao vivo hoje, quinta-feira, pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo nosso site, tvcidadepelotas.com.br, e hoje estamos também ao vivo pela nossa página do Facebook. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente aí no Face, que a doutora aqui responderá, né? Tenho certeza. E obrigada por vocês mais uma vez estarem aqui com a gente. A gente terminou o primeiro bloco, né, em relação aos tipos de tratamento, né? Porque a Pamela contou alguns que ela faz. O que existe de tratamento? É importante individualizar cada caso, né? Então, assim, como a gente falou que o lúpus pode atacar, né, ou acometer vários locais, a gente tem que saber o teu lúpus, o lúpus dela, o teu lúpus está atacando que tipo de lugares. Então, um lúpus que é, por exemplo, só cutâneo, né, só pele, todos os lúpus terão que usar protetor solar. Todas as pessoas com lúpus têm que se proteger do sol. Todas as pessoas que têm lúpus têm que se proteger do sol. Por quê? Porque o sol ativa nessas pessoas esta autoimunidade, né? E o pegar sol não é só porque vai ter lesões de pele, porque pode ter lesões de pele, é porque pode desencadear o lúpus até em outro lugar naquela pessoa. Então, protetor solar para todas as pessoas. Para aquelas pessoas que têm atividade da doença, principalmente em pele e articulações, a gente vai usar um tipo de imunomodulador, né? Imunomodulador são remédios que vão ajudar a ensinar, mais ou menos assim, as suas defesas, né? Então, ensinam as tuas defesas a não te atacar, né? Porque o lúpus é isso, né? É uma doença autoimune. Ela, né, acha que que tem inimigos no teu organismo. Na verdade, o nosso sistema imunológico, ele aprende, né, quando a gente é criança, por isso que é tão importante a imunidade quando a gente é criança, adolescente e tudo mais. Ele aprende o que é próprio, o que é o organismo e o que é de fora do organismo. Então, entra uma bactéria, o organismo é capaz de reconhecer que ela é de fora e ataca. As doenças autoimunes ocorre uma bagunça na imunidade e uma parte da imunidade, não toda ela, acaba desenvolvendo anticorpos contra a própria pessoa, né? Que vão atacar, dependendo do paciente, um lugar ou outro. Então a gente usa imunomoduladores, que são remédios que vão baixar discretamente as defesas dessas pessoas. Pacientes que têm anemia grave, plaquetas baixas de uma maneira mais grave, ou que têm algum acometimento
renal mais crônico vão usar imunossupressores, remédios que atuam um pouco mais no sistema imune, baixam aí sim um pouco mais as defesas. Não só ensinam, como precisam baixar um pouco todas as defesas. E condições agudas, crises do lúpus, dependendo de que órgão acometeu, né? Por exemplo, o coração, o rim, né? Condições graves são tratadas geralmente, como a Pamela explicou, com pulsoterapia, né? Que é uma dose alta de corticoide, né? Feita 3 dias, 5 dias consecutivos na veia, né? Com o objetivo de diminuir aquele pico de inflamação. Porque uma crise é sempre o quê? Um pico de inflamação em algum lugar, né? Então, por isso que se faz a pulsoterapia e depois se volta, se começa ou se continua usando a medicação que vinha usando. É interessante a Pamela ter falado que ela usa uma medicação que é moderna, sim, na verdade. Ela está participando de uma pesquisa. Ela participa de uma pesquisa, mas essa medicação é importante saber, né? Porque a gente mora, tu tens, né? Tu tanto valoriza Pelotas que tu tens uma TV em Pelotas. E é importante a gente saber, assim, que fora quem participa de uma pesquisa clínica, inclusive essa medicação que a Pamela faz, a gente conseguiria também em Pelotas, só que via judicial, uma pena, né? Como tudo, né? Várias medicações em reumatologia, até a gente não pode reclamar hoje em dia, assim, que várias, mesmo de alto custo, têm sido liberadas, né? Os biológicos, né? Que é um caso desse que ela usa. Biológico porque ele tem um alvo biológico, né? A gente diz, é como se fosse um remédio que é um atirador de elite. Ele vai lá e ataca exatamente ali aquele lugarzinho que tem que atacar. E fazia mais de 50 anos que não faziam uma droga nova, praticamente, para o lúpus, né? As drogas que se usa para o lúpus são drogas antigas, assim que foi se mudando a dose, como se usa, eram drogas que se usava até para câncer, daí vem aquela ideia de que tu me perguntou, quimioterapia. Não é uma quimioterapia, tá? É que tem medicamentos que eram usados junto com esquemas de quimioterapia. Porém, a gente usa numa dose infinitamente menor, geralmente, tá? Geralmente. E esse remédio, o belimumab, por exemplo, é um remédio novo, tudo bem, mas assim que fique claro, ele não é usado para lúpus grave, tá? Ele não é usado para lúpus com nefrite lúpica, ou seja, acometimento renal do lúpus ou acometimento cerebral do lúpus. Né? Essas duas formas de lúpus, ele não adianta. Ele foi uma medicação feita para tratar lúpus leve a moderado, não lúpus grave. Lúpus grave, nós vamos usar ainda imunossupressores, remédios que baixam as defesas, e volta e meia vamos ter que lançar mão do corticoide. O que acontece? Muitos anos atrás, essas outras drogas que a gente conversou, os imunossupressores, não se sabia usar, não se usava de uma maneira muito tímida. Então se fazia muito uso só de corticoide, né? E corticoide em doses então muito elevadas. E as pessoas inchavam muito, tinham muitos efeitos colaterais. Então também um pouco, hoje em dia as pessoas têm muito medo do corticoide. Claro que usar corticoide numa dose alta, numa guria jovem, né? Ninguém quer, ninguém gosta, nem o médico gosta de prescrever. Eu que sou mulher, vou receitar. Eu sei, às vezes a gente receita e fica louco de pena, porque a pessoa vai ganhar peso, vai aumentar o apetite, vai ter maior irritabilidade, pode ter estria, mas tem condições, momentos ali que a gente não tem outra medicação para tirar da crise, para tirar do sufoco, entendeu? Às vezes tem que usar, muitas vezes tem que usar. E aí a gente no intervalo falava que tu é uma guria, tu tá com 23 anos. 23. Então, começou que tu te desse conta, né? A tuas dores mesmo, há 2 anos atrás. Isso, 2 anos e meio. 21 anos. E tem alguém na tua família que não, tem? Tem pessoas com... eles têm sintomas, assim, de reumatismo, mas não específico lúpus, né? Ele tem artrite, né? Tem psoríase. Então, lúpus específico ainda não descobri ninguém que tenha, né? Sim, e da tua família tu és a única. Tá, e te mudou alguma coisa, assim, em termos de... Claro, que aí tu dissesse que ficas cansada. O remédio, ele consegue tirar isso de ti? O remédio, ele ajuda... Te dá mais uma normalizada, assim, na tua vida? Ele ajuda bastante, assim, na normalidade, né? Das mais dores. Na dor. Ele ajuda, mas também prejudica para algum lado, né? Os efeitos colaterais do remédio é bem forte. Eles têm
Tem alguns que dão enjoo, né? Dor no estômago, dor de azia, não cabeça, sei. dá. E aí a gente tem que saber lidar com... Porque acaba que remédio. sempre que o remédio a gente usa para uma coisa, qualquer que seja, né? Até para uma dor de cabeça, para qualquer coisa, ele vai te atingir Mas se tem que tomar, né? É uma eterna balança, né? Exatamente. E aí a pessoa que tem o lúpus, ela vai ter que tomar a vida inteira. Ela vai ter que fazer algum tratamento a vida inteira, algum acompanhamento a vida inteira. Não necessariamente sempre medicamentoso, né? Por alguns momentos a pessoa pode usar só protetor solar, pode... Dependendo do tipo. Dependendo do tipo, pode por alguns períodos ficar sem remédio nenhum. Depende de pessoa para pessoa. Tem que avaliar cada caso. E aqui em Pelotas, tu tens alguma noção de pessoas, de dados, alguma coisa assim? Não, a gente não tem dados de Pelotas. Né? A gente tem uma ideia, assim, que ocorre mais ou menos uma pessoa para cada 1.700, 1.500 habitantes, assim. É uma ideia, assim, uma ideia vaga de acometimento. Os critérios diagnósticos do lúpus mudaram um pouco, são cada vez mais sensíveis. A gente tem né, tem diagnosticado as pessoas cada vez mais cedo. Isso é uma coisa muito boa, que facilita muito o tratamento. Hoje em dia também o acesso, né, a informação é muito maior, então se consegue fazer também exames de sangue que não se fazia antes, a gente consegue essas medicações muito mais fácil, né, do que era antes, então tudo isso facilita, mas com certeza a informação é o mais importante. Né? Tá, e aí no caso, por exemplo, uma pessoa que tem os sintomas até de formigando, anestesiando, como é que a gente diz, né, acho que perdendo a sensibilidade, seria? Não, na verdade depende, né? A dormência. Dormência. Quando a gente fala dormência, a gente quer dizer acometimento de nervo. Acometimento de nervo tem várias causas. Causas, né? Por exemplo, pode digitar muito no computador e te adormecer as mãos porque tem um nervinho apertado aqui no punho. Isso é uma causa compressiva. Apertou, está adormecendo. Outra causa é quando os nervos estão inflamados, ocorre uma inflamação, que aí dentro do lúpus se entende que isso foi por causa do lúpus, que foi o caso da Pamela. Até foi né? espalhando Mas pelo foi corpo, um sintoma, né? por exemplo, uma dormência pelo corpo inteiro é um sintoma inespecífico que não é um critério diagnóstico para lúpus. Daí pode ter sido uma das causas dela ter tido uma demora diagnóstica, ter demorado 1 ano para ter o diagnóstico. Aí entra o papel dos exames laboratoriais, exames complementares, né? Exames que nos ajudam a fechar um diagnóstico. E aí também, de como tu falasses no outro bloco, de outros profissionais terem uma noção da possibilidade de lúpus, e até do que é, né? Claro. Do que é a doença, que pode ser que de repente, é que nem tu falou, tá caindo meu cabelo, tá ressecado, né? Tá caindo chumar. Não, é porque é época. Claro, tem épocas que caem, né? Claro. É uma troca, mas tem outras razões que pode ser uma doença. Exatamente. Né? Das pessoas irem procurar médico. Exatamente. Né? De se sentindo alguma coisa diferente de irem procurar, né? Uma outra dica importante, né? Perguntasse para a Pamela se tinha alguém na família dela com lúpus, ela falou em psoríase. Psoríase é uma outra doença autoimune, né? Que no caso é limitada, até isso hoje tem um questionamento se ela é tão limitada assim, mas ela acomete a pele. Existe uma artrite chamada artrite psoriásica, que ocorre em associação com a psoríase. Então, na verdade, a gente tem uma máxima assim, que é: quem tem uma doença autoimune sempre pode ter uma segunda ou uma terceira. Então, quem tem uma história familiar, mesmo que não seja daquela doença X, mas tem uma doença de autoimunidade, de doenças autoimunes, como psoríase, doença inflamatória intestinal, tireoidite de Hashimoto, né? Outras doenças autoimunes, né? Quer dizer que pode... Está mais propensa está também, mais né? propensa. Quer dizer que leva na genética alguma coisa dessa família aí. Sim. E aí, como é que tu consegues, então, levar agora a tua vida? Deu já uma melhorada? Hoje, sim, as crises calmaram bastante, né? Porque com os medicamentos eu já estou bem estabilizada. Não 100%, né? Porque eu ainda estou me adaptando aos medicamentos, né? Ainda estou vendo qual medicamento é o melhor. Mas eu consigo tranquilamente viver tranquilamente quando eu tomo os meus medicamentos normal, nos horários certos. E vivo a vida normalmente, né? Não
tem nada de que eu não possa fazer que uma outra pessoa faça, entende? Então, pra mim, tá super tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Tá, e quando, porque a gente às vezes fica pensando assim, tá, e aí vem pra gente e dizem isso, assim, porque ela tem as mais leves, mas ela também pode ser gravíssima. Sim, pode. E aí, quando te disseram, tu conhecias a doença, tu não conhecia? Não conhecia. Aí, quando me diagnosticaram Aí tu foi pro Google. lúpus, Te apavorasse. Fui pra internet, fui pra perguntar pra todo mundo. Ouvi casos, histórias, eu vi coisas Horrorosas. mirabolantes, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre a doença, né? Estudei tudo que eu podia. Hoje praticamente tu dou é aula. expert. Inclusive, tu tens até blog. Tem página na internet, no Facebook, a gente participa de grupos para trocar experiência, Claro. né? Para mostrar até onde eu faço o tratamento. Tem várias pessoas com lúpus também, com outros sintomas, a gente troca Informações. E às vezes, né, outra pessoa com lúpus também te entende melhor, né, que uma pessoa sem lúpus, né? Ela vai entender o tipo de dor que tu sente, o tipo de, né, o pensamento, né? Mas é super tranquilo. Tá, e tu tem que ter não sei assim, se a maioria das pessoas. Tens um acompanhamento psicológico? Eu tenho acompanhamento psicológico em casa, né? Minha mãe é Que psicóloga. bom! Ai, que bom! Ainda é mãe e ainda psicóloga. Muito bom. E aí, Porque e isso deve ajudar muito. Ajuda muito, porque o lúpus, ele te deixa bem debilitada. Deprimida. E aí, o que acontece? Tu te olha no espelho, tu te vê inchada, tu te vê com o rosto manchado, tu te vê sem cabelo, aquilo te abala, né? E aquilo começa a vir muito rápido, e aí tu começa a tomar os remédios às vezes te deixam um pouco ansiosa, e aí Sim. aquilo vai te prejudicando, né? E aí tu começa assim, como assim? Eu não era assim. E aí é uma coisa que vem do nada, assim, aparece. Até então tu era uma pessoa normal, entre aspas, entende? Até sim. 2 anos eu era uma pessoa normal, e depois de 2 anos tudo muda, né? Eu nunca tinha tomado remédio, eu resolvi tomar todos os remédios Quantos possíveis. remédios tu tomas por Eu dia? já cheguei a tomar 12 comprimidos por dia. Hoje eu tô tomando alguns né, mais baixos, mais vitaminas eu tô tomando Sim. também, que é pra manter... Porque né, por causa da anemia também. manter a anemia. Mas aquilo te deixa deprimida, né? Aí tu vai, né? Qualquer né, doença que daí- tu for ver, te deixa, né? Aí tu fica meio chateada, daí tu chega perto, tem uma pessoa ainda que te fala alguma coisa, né? Porque até eu tava lendo aqui também em relação a mitos. Que as pessoas ignorantes acham que pode pegar a doença. Então, é uma coisa também para ser esclarecida, né? Porque muitos, como várias doenças que existem, que a pessoa não chega nem perto, né? Não tem Não nenhuma, existe isso. nenhuma forma de contágio do lúpus, não existe uma doença autoimune, Sim. né? Não tem nenhuma forma de contágio. Sim. Mas isso é importante de dizer, Claro, né? Porque, inclusive, quando vem o advento da AIDS, era um verdadeiro horror. Claro. Então as pessoas ficam, né? Claro. Tipo, vai me pegar, vai não sei É o medo do desconhecido, né? E é o mesmo medo do desconhecido do paciente. é o mesmo medo do desconhecido, da mudança, né? E é o que a Pamela falou, até 2 anos ela tinha a vida dela normal, aí deram no colo dela, olha, Toma. agora tu tem lúpus, e agora vai viver com isso até o último dia da tua vida, e vai tomar remédio, isso e aquilo. E precisa sim do acompanhamento psicológico, tá? Precisa porque muitas vezes determina dor crônica, né? Qualquer síndrome que determine dor crônica, a gente precisa do acompanhamento psicológico com vistas a aprender a conviver com a dor. Não é que vai aceitar a dor, mas assim, estratégias para negociar consigo, né? Não vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Pelo menos eu ainda posso fazer aquele outro. Então, mas é muito difícil, porque geralmente acomete mulheres jovens, né? Jovens, no pico da idade produtiva, sim, no pico da beleza, sim, da jovialidade, tudo mais. Então é muito difícil, né? E muitas pessoas, quando têm um diagnóstico de uma doença crônica, tendem a fazer um processo que é a negação, negar, né? Acreditar que não, aquilo ali eu não tenho, aquilo ali não é pra mim, eu tive, foi uma crise, passou, né? E esse é o maior impedimento, assim, para essas pessoas se tratarem,
né? É muito difícil, e às vezes até os médicos entenderem. A gente, né, tem muita cultura de tratar doenças em jovens agudas. Então, um jovem tem uma infecção urinária, tem uma pneumonia, tem um acidente, ele vai, trata, passa, cura, melhora, acabou, né? Então, um jovem que tem um diagnóstico de uma doença que ele vai ter sempre que cuidar, que ele vai ter que estar no sol com um bonezinho, com um protetor solar, incomoda, né? Então, precisa sim, no acompanhamento psicológico, ajuda muito Até porque mesmo. a cabeça é o que leva tudo, né? A mente. Estresse, né? Eu tive uma paciente uma vez, em outra cidade, Porto Alegre, que ela passou por um grande estresse, ela passou por uma enchente numa cidade no Paraná, ela sobreviveu no telhado da casa, perdeu o marido, que tinha acabado de casar, uma tragédia, assim, e ela desenvolveu 6 doenças autoimunes, entre elas lúpus. Então, com certeza, o estresse está relacionado ao desencadeamento do lúpus e também às crises. Tá? Então, é uma coisa que tem muito valor a gente controlar. E o que tem de estresse cada vez aumentando mais na nossa sociedade, né? Por causa das cobranças e tudo. Vamos para o último intervalinho? A gente vai para o último intervalo e você volta com a gente para a gente continuar falando sobre o Maio Roxo, lúpus, tratamentos, os sintomas. Vai lá e volta já já. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos ao vivo. Quem ligou a TV agora ou se conectou pelo www.tvcidadepelotas.com.br, nós estamos falando sobre o Maio Roxo, lúpus, sintomas, tratamentos, e a gente tem aqui no estúdio a médica reumatologista, a Caroline Xavier, e a Pamela Gomes, assistente de vendas, que tem o lúpus e que veio nos contar um pouco dessa doença que não é nada fácil, dependendo do... E no intervalo a gente falava, né? Porque a Pamela tem muita dor. Aí vem a pergunta. Todo o lúpus causa dor? Não. Muitos pacientes não têm dor articular, mas assim, sintomas constitucionais, que foi uma das coisas que a gente falou ainda no primeiro bloco, não deu tempo, mas que tu perguntou para a Pamela por que ela emagreceu e tudo mais, né? A imensa maioria dos pacientes com lúpus tem sintomas constitucionais. O que é isso? Perda de peso, perda de apetite, febrícula, dor no corpo, cansaço, que foi bem como a Pamela explicou que começou a doença dela. Então, esses sintomas podem ocorrer em qualquer momento da doença, são muito comuns no início da doença, com a doença ainda sem tratamento, mas ocorrem em qualquer momento da doença em várias pessoas, na maioria das pessoas com lúpus. Cada pessoa vai ter, como eu digo assim, um carro-chefe de sintomas, né? Tem pessoas que podem, 5% das pessoas com lúpus, uma minoria,
por exemplo, é que vão ter o lúpus neurológico, convulsão, psicose lúpica, né? Uma minoria também, não tão pouca assim, mas uma minoria tem sintomas renais, que é nefrite lúpica. E a grande maioria da tropa, né, de lúpus tem o quê? Sintomas constitucionais, né, que incomodam muito, né? Tu imagina tu trabalhar, parecer que tá trabalhando com uma mochila, né? Cansada, dormir mal, acordar cansada, tudo mais. Pega sol, se sentir febril, né? Calafrio, fim do dia. Sintomas articulares que podem estar presentes ou não, né? Exames alterados da parte imunológica e inflamatória, exames esses que também muitas vezes não são específicos de lúpus, a gente tem que interpretar dentro de um cenário, tá? Muito comum o paciente chegar para mim com um exame e me dizer, doutora, tenho lúpus. Não tem. Sim. Várias vezes não tem. Pois é, não tem um exame específico para doença. Não tem. Assim não. Na verdade, tem vários exames mais específicos que a gente pede para os pacientes que têm necessidade de fazer aquele exame e aí comprovam, né? Mas não é simples assim. Né? E muitos pacientes também juntam líquido na pleura, no pulmão, ou líquido no pericárdio, numa membrana no coração. Isso também, a maioria dos pacientes acontece. Esses pacientes, né, que ataca rim, pulmão, coração, aqui eu tenho até o cérebro, isso é gravíssimo, né? É gravíssimo, mas ao mesmo tempo, assim, os pacientes saem da crise, a maioria deles, desde que seja reconhecido que isso é lúpus. E a tempo. A tempo, porque qual é a grande questão, assim? Muitas vezes o paciente tem uma doença em crise e é interpretado como infecção. O paciente está, por exemplo, com febre, perda de peso, tosse, é jovem, não tem um diagnóstico prévio de lúpus, é pneumonia, né? Vai ser interpretado como pneumonia. Faz um raio-x, o raio-x aparece uma imagem compatível com pneumonia, é tratado como pneumonia, não evolui bem. E aí, num cenário de se pensando que ele está infectado com uma bactéria, como é que eu vou chegar lá e dizer, vamos baixar as defesas desse cara, vamos diminuir as defesas dele? Então, muitas vezes o reumatologista chega lá na UTI e vê um paciente e opta em tentar, né, em ter coragem de usar um remédio para baixar as defesas, mas na verdade a gente vai estar com isso diminuindo a inflamação, porque, por exemplo, o lúpus pode simular uma pneumonia bilateral, uma pneumonia nos dois lados do pulmão e ser do lúpus, né? E se o paciente for ficar sendo tratado para pneumonia, vai evoluir mal, pode morrer da pneumonia, que não era pneumonia, né? Então, todas essas condições são tratáveis, né? Isso é muito legal do paciente com lúpus. Eu tive vários pacientes assim que, como eu digo, gabaritaram os critérios de lúpus, tiveram de A a Z, tiveram tudo na UTI, entubado, em coma, e hoje usam assim protetor solar. E hoje não usam quase nada. Então, assim, são picos, são momentos de crise que a pessoa sai da crise e pode evoluir muito bem, né? Muitos pacientes jovens ainda, assim, quando se faz diagnóstico na adolescência, às vezes é qual que a gente chama tempestade lúpica, que é tudo. Quando vem tudo. Vem tudo junto, né? Homens também, meninos jovens. Tenho pacientes jovens que fiz diagnóstico com 16, 18 anos, tem o prognóstico pior. Embora bem mais raro em homens, muitos homens têm, jovens. E geralmente mais grave, né? Trombose, né? Trombose pulmonar, trombose na perna, tudo mais. E ocorre, né? Mas melhoram também. O bonito é isso, os pacientes. Não, até para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que existe como conviver, existe medicações, existe tratamentos, né? Existe, os pacientes melhoram muito, né? E saem da crise, né? Saem da crise desde que tenham esse diagnóstico, desde que sejam tratados a tempo. Tratados a tempo e que sejam perseverantes, acredito eu, no tratamento, né? Claro, não é. No momento isso é uma crise, né? A Pamela já tem uma história mais longa, né? Ela vive com o lúpus em crise e momentos de remissão, ele mais calmo, né? Mas no momento de calmaria também precisa ser tratado. E esse medicamento que até a gente falou no bloco anterior, que ela participa de uma pesquisa, mas que ele pode ser conseguido através de uma ação judicial, né? Ele, pra ti, assim, tu já sentisse melhora
Ou é pouco tempo, não sei se é pouco tempo que tu estás, acho que na quinta, eu não sei se é dose, como é que é? Então, como é uma pesquisa, né, a gente toma um medicamento lá, eles na verdade, é 1 ano de pesquisa, né, Tá. mas eles não divulgam certo se tu tá com medicamento, né, até para não te afetar psicologicamente, né, como é uma pesquisa. Ah, tu pode estar com placebo? Isso, exatamente. Tá, pra quem não sabe, placebo, eles te dão um remedinho, um comprimido que é farinha, né, que não existe nada. E que muitas vezes as pessoas acreditam até que se curam porque é com a mente, né, é psicológico. Então até tu não sabe se tu estás tomando ou se não estás tomando. Mas já notasse alguma coisa ou não? Mesmo eu tomando esse medicamento, eu continuo com os meus medicamentos. Tá, claro, não parasse. Todos eles, até porque pode ser o placebo, e então meu medicamento de imunossupressão continua em casa também. Tá. Eu posso estar recebendo ou não, mas igual eu tenho meu medicamento já em casa que eu tomo. Tá, mas aí tu acha que continua a mesma coisa? Isso. Não, aí com esse medicamento eu sinto diferença, eu sinto que tá modificando minhas resistências, com certeza, Tá. né? Porque tu sente a boca, né, com afta, mais sensível. Tá, mas aí, então tá, e aí tem outros sintomas, tu tens isso, afta, Aftas na boca. aftas na boca, é por causa da doença ou é por causa da medicação? Geralmente é por causa da doença. Da doença. Isso. E aí, imagina, Eu sinto bem sensível, incomoda fica tudo. bem sensível. E são muitas. A pele fica sensível ao sol, à claridade, tudo, tu fica bem sensível o corpo inteiro. E são muitas aftas ou de vez em quando aparece? De vez em quando aparece, a língua tá sensível, Tu não é? tá. Eu fiquei com um sapinho na boca. Imagina, nenê, eu te disse que pega com Na verdade, o sapinho é pela imunossupressão, né? Porque por causa da baixa de defesas, faz com que um fungo se prolifere, e é o sapinho, que é por cândida, na verdade. Um medicamento para aliviar, né? Tudo que aparece, né, de problema, a gente vai atacando os probleminhas, né, para não ficar uma coisa maior. Tá, e aí tu tens uma página no Face ou é um blog? Eu tenho um grupo, né, no WhatsApp. Tem um grupo Guerreiros Lúpicos, né? Guerreiros Lúpicos. Isso. Tem na internet também, a gente... E na internet tu falas com outras pessoas num grupo também? Isso, um grupo também. Que é esse mesmo nome? Guerreiros Lúpicos, isso. Ah. E aí todos eles, a gente se comunica, troca ideias, troca tratamentos, medicamentos. Tem gente que tem mais medicamento, doa para outra pessoa que tem menos. Ah, tá, nesse sentido, tá. Também, tá. Né? Se ajudam nessa... Porque tá. como tem medicamentos que são muito caros. Muito caros, tem outros que só via judicial. Eu tomo um remédio também que é via judicial. Então, às vezes, só uma pessoa, eu não precisei mais dele, pra mim não tá. Ou não tá ajudando, ou já me ajudou bastante, e aí a gente precisa doar. Aí eles trocam. Todo mundo se ajuda. Isso. E a maioria é gurizada, assim? Não, a maioria é mulher. Mulher, tá. Mas mulher, de todas as... De várias mulheres, por exemplo, no grupo eu tenho 3 homens participando e milhões de mulheres. E não só aqui de Pelotas? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O Brasil inteiro participa. E eles trocam ideia de manhã, às vezes tem um pessoal que interna no hospital e aí, né, precisa de um apoio. Claro, aí vocês ficam conversando. Aí manda um áudio, manda um vídeo de automotivação, aí o pessoal já fica mais tranquilo. Ontem era o dia, né? E aí, sim, ontem já tava super empolgados todos eles. Sim, todo mundo eles fazem camiseta, eles fazem, né, várias coisas, passeata, uns ajudam os outros, é bem legal. E assim, em termos a gente já tá no último bloco e tudo, o que a pessoa deve fazer? Eu não sei se daria para dar alguns sintomas de novo, e aí o que as pessoas devem fazer pra gente, né, quem não pegou no início o programa. Bom, quanto aos sintomas, né, quando a gente está falando de pele, né, então sensibilidade ao sol exagerada é um dos sintomas mais comuns, tá? Então é o que? Pegar um sol que não era para tanto, vamos dizer assim, e ficar com muita hiperemia, com muita vermelhidão na pele, geralmente no rosto, no colo, no peito aqui.
O que é a asa de borboleta, na verdade? É uma lesão de pele que se chama rash malar, que é um dos critérios para lúpus também, que não é obrigatório a pessoa ter, nem um pouco obrigatório, mas quando ela tem, facilita muito o diagnóstico, é uma coisa bem comum do lúpus, onde ocorre o que? Uma hiperemia, uma vermelhidão, bochecha, nariz e outra bochecha, poupando essa área aqui da boca, né? Um diagnóstico diferencial importante é com rosácea, que é uma outra doença, na verdade, uma outra condição que leva à bochecha vermelha, que também parece ser mais comum em mulheres. Bom, então, fotossensibilidade, que é essa sensibilidade exagerada ao sol, né? O rash malar, úlceras orais e nasais, que geralmente não são dolorosas, mas, né, aí depende, mas enfim, não são dolorosas. Lúpus discoide, pode ocorrer, que são lesões de pele que onde ocorreram deixam uma cicatriz bem nítida, né? Alteração hematológica, alteração no exame de sangue, no hemograma, né? Um tipo de anemia, que é uma anemia chamada hemolítica, onde o organismo vai lá e mata as hemácias. Não é porque ela não se alimentou bem, não é porque não comeu feijão, pode comer o que for, pode tomar ferro, que vai ter anemia. Os glóbulos brancos baixos, as plaquetas baixas, o líquido na pleura, o líquido no pericárdio, insuficiência renal e alguns exames de sangue, né? Que aí são específicos do reumatologista. O FAN, por exemplo, que é fator antinuclear, que é um exame muito comum dos pacientes trazerem para o consultório e é muito comum ser positivo em mulheres em idade fértil e é muito comum ser positivo por outras doenças autoimunes. A pessoa tem hipotireoidismo, fez um FAN em algum momento da vida, deu positivo, não quer dizer que ela tenha lúpus, né? Ele faz parte da avaliação. Né? Então, todas essas condições fazem a gente pensar em lúpus, né? Mas geralmente o paciente vai passar por um clínico geral, né? Ou pelo médico do posto de saúde, um médico de família, ou a ginecologista, quem ele tiver mais a seu alcance. E se tiver essa dúvida, com certeza deve ir ao reumatologista, né? Teve uma campanha da Sociedade Brasileira de Reumatologia que dizia: reumatismo é coisa séria. Sim. E é verdade, né? Essa coisa popular, assim, né? Reumatismo é de velho. Reumatismo é de velho é um grande erro. É um grande erro. A imensa maioria das doenças reumatológicas, autoimunes, que são aquelas que a gente mais tem o potencial de mudar, eu digo. Na verdade, é de mudar o quê? De mudar o futuro daquela pessoa. Sim. Ela não tem uma deformidade, ela não tem uma sequela. Essas doenças, a maioria delas ocorrem em adultos jovens. Então, são pessoas de 20 a 45, 50 anos. Essa é a maioria, a faixa etária principal. Né? E, na verdade, quando as pessoas falam reumatismo, elas querem, de idosos, elas se remetem à artrose, que é um desgaste. Como 85% da população com mais de 65 anos terá artrose, claro que em termos de volume é bastante gente, né? Mas não é uma doença assim que a nossa intervenção médica vai mudar tanta coisa assim, quanto a gente intervir numa pessoa jovem com uma doença autoimune, né? Então é fundamental o diagnóstico precoce. Então que as pessoas vão procurem a médico, procurem informação, né? Exato, procurem informação. Esse grupo da Pamela, por exemplo, é muito bom, muito legal mesmo. E tem até uma página no Face que a gente selecionou aí, Paulo, se tu puder colocar pra gente, a gente já tá indo pro fim, ó, que tem aí nosso site, né, que a gente está passando ao mesmo tempo, que é uma página que é Lúpus, uma questão de foco. É uma página que eu descobri no Face quando estava pesquisando agora também, que tem muitos vídeos, médicos, e é assim, com vídeos de médicos dizendo o que fazer e tudo. A Sociedade Brasileira de Reumatologia também é um site sempre ótimo de se pesquisar. Ali tem cartilhas para os pacientes sobre várias doenças, entre elas lúpus. Né? Então tem orientações assim bem corretas sobre várias coisas em cada doença, assim, várias orientações. É bem legal de entrar também. E aí, o que tu dirias assim para uma pessoa que descobriu que tá com o lúpus? É o primeiro, assim, aceitar, né? Porque no início, quando a gente diagnosticar, né? A primeira coisa é dizer não, o médico tá errado, eu não tenho o que ele tem, né?
Aí ele disse, tem lúpus, aí tu vai pra internet, pesquisa sintomas. Eu disse, mas eu não tenho sintomas, eu não tenho mancha no rosto, né? Então é melhor a gente não, né? Eu não tenho essa doença. Então a pessoa assim, ó, aceita, vamos aceitar e vamos pesquisar, entender o que é e procurar o tratamento, né? Pra ficar menos dolorido, né? Se não fizer o tratamento certinho, correto, vai ser muito mais dolorido. É por experiência própria, foi bem dolorido, né? Porque até o último minuto eu negava. Eu só aceitei quando apareceu a mancha. Eu disse, não, agora é realmente lúpus. Eu tenho que me acalmar, eu tenho que aceitar os sintomas. Então eu já fui lendo, né? Os sites antes de acontecer, eu já fui lendo. Para quando acontecesse, eu já sabia. Se vai acontecer, eu já sei o que é, né? E ficar calmo, tranquilo, porque, né, com o tratamento a gente consegue viver a vida tranquilamente. Queria agradecer imensamente vocês de coração por vocês terem dado essas informações e tão valiosas assim. E a gente espera que o pessoal de casa, né, tenha conseguido assimilar um pouco, conhecer. E esse programa ele é reprisado aqui na TV. Depois a gente posta ele no nosso canal do YouTube e compartilha na nossa página no Facebook, vai compartilhar com vocês também. E a gente agradece mais uma vez. Continue com essa força, né? Maravilhosa, que tu tem uma vida inteira pela frente. E parabéns pela escolha dessa profissão. Obrigada. Que também é tão difícil, né? E tem que ser fera. Agradecemos vocês mesmo. Agradecemos você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá.